A única maneira para eu poder salvar e esquecer um pouco do problema era usando a droga. Um lugar que eu não gostava de morar era em casa. Por causa que quando eu era mais pequena, meus irmãos me batiam muito, né? Eu era traficante porque eu estava correndo perigo na rua, porque eu estava correndo risco de morte. Essas são histórias de vidas de meninas acolhidas no Sicrife Querubim. O Centro Cristão Feminino foi criado há 30 anos para atender adolescentes grávidas que não tinham para onde ir. Atualmente, a entidade, que abriga cerca de 20 meninas, também recebe crianças e adolescentes de 8 a 18 anos em situação de risco encaminhadas pelo Conselho Tutelar de Novo Hamburgo. A gente ainda continua atendendo, porque hoje com uma outra história de violência doméstica, né, de negligência e não tanto, né, não mais por preconceito. E as meninas em situação de risco, que daí tem várias situações de negligência, maus tratos, abuso sexual, tudo que faz com que elas tenham que ser afastadas da família temporariamente ou definitivamente. Nós temos meninas já há mais de 4 anos dentro do abrigo. Revolta, dor e sofrimento são sentimentos comuns por aqui, mas são esses traumas que desafiam esse abrigo. Tudo através de parcerias, a gente prepara elas psicologicamente, que é a parte que é a Marlene, eu socialmente, né, buscando um lugar para que elas se insiram, e elas mesmas, né, que é o mais assim, ó, elas ainda, porque toda uma história de abrigo, em que elas têm tudo, daqui a pouco elas têm que sair e se virar, é muito complicado. Então esse é um trabalho bem difícil e bem complexo, assim. Marcas que lembram de um passado que muitas querem esquecer. No Conselho Tutelar me falando que eu tinha 2 opções, voltar para casa ou vir pro Lar das Gurias. Eu sabendo que eu não ia conseguir parar aquele uso, decidi vindo para cá, porque eu acho que aqui o ar que eu ia conseguir parar de usar. Aqui é um lugar para mim se recuperar e voltar para casa, né? Um lugar que eu não gostava de morar era em casa. Por causa que quando eu era mais pequena, meus irmãos me batiam muito, né? Daí minha mãe preferiu também que eu viesse para cá, que aqui eu ia estar melhor e mais segura, que ela não podia estar preocupada comigo. Cheguei aqui no Sicrife porque eu era traficante e porque eu estava correndo perigo na rua, porque eu estava correndo risco de morte. Eu comecei a me envolver com as drogas depois dos 13 anos, depois que meu pai faleceu, que foi a pior parte da minha vida. Daí eu comecei a me envolver, não tinha outros meios de sustentar minha família. Minha mãe e meus irmãos passavam necessidade. Daí ele era o único jeito que eu achei. Daí foi por isso que eu vim pra cá. Às vezes me bate aquela fissura, Às vezes eu não me relaciono com os educadores, aí é isso. E isso, assim, é importante, elas terem um espaço que elas possam vir e serem ouvidas na sua história pregressa, né? Nas suas tristezas, nos seus conflitos, né? Nesse abandono. Porque isso elas têm internalizado. Elas mesmas dizem, eu fui abandonada. E aí, o que é importante colocar para elas, está certo, mas nós vamos transformar essa tua história, nós vamos fazer o melhor desse tempo que você está aqui. Eu gosto aqui, eu me dou bem com todas as gurias, eu faço bastante curso, eu trabalho, eu gosto daqui, é bem bom. Eu cuido de uma guriazinha. Sim, eu penso em entrar numa faculdade e me formar em administração. Para mim, eu podia ficar aqui até os 18 anos, assim, e sair daqui bem melhor para mim. Sair daqui, o bem é como? O que é o bem pra ti? Bem, assim, sair melhor, recuperada, de não fugir mais da minha mãe e ficar em casa com ela. Apesar de serem meninas, muitas já viveram como adultas, antes mesmo de estarem preparadas para isso. Não há como resgatar a inocência perdida, mas aqui elas podem deixar as suas histórias no passado e seguir em frente.